Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 11 de junho. A gente mostra nessa edição que a CPI da pandemia aprovou requerimentos de quebra de sigilo de autoridades. O presidente americano Joe Biden se reuniu pela primeira vez com o primeiro-ministro do Reino Unido. A vacinação contra a Covid na Europa foi criticada, o ritmo de vacinação foi criticado pela OMS. E a apuração da eleição peruana indica a vitória de Pedro Castillo de esquerda. Começamos falando de Copa América. O Supremo Tribunal Federal rejeitou as ações contra a Copa América no Brasil e formou maioria para autorizar a realização do torneio no país. O Supremo Tribunal Federal deu sinal verde nesta quinta-feira para a realização da Copa América no Brasil, ao rejeitar 3 recursos que pediam a suspensão do torneio devido à situação sanitária do país, que é o segundo com mais mortes por Covid-19. Os juízes da mais alta corte brasileira votaram de forma remota, em sessão extraordinária, a favor da autorização do Campeonato Regional de Seleções, que terá início neste domingo com um duelo entre Brasil e Venezuela, em Brasília. Na semana passada, a Conmebol confirmou o evento no Brasil, após a Argentina ter desistido de sediar a competição por causa do avanço do coronavírus no país. No começo da semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que a Copa vai ter um protocolo de segurança sanitária, incluindo testes moleculares de Covid-19 nos atletas a cada 48 horas, além de partidas disputadas sem público. O Ministério do Turismo lançou o Portal de Investimentos, uma ferramenta importante para um dos setores da economia que mais sofrem com a pandemia. O ministro do Turismo, Gilson Machado, lembrou que o atual governo está tomando várias medidas para facilitar as pessoas que querem investir nas belezas do país. Antigamente, por exemplo, quem pediu uma licença do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tinha que esperar 45 dias pela resposta. Hoje são apenas 30 minutos. Um forte motivo para atrair novas apostas, como as que já foram registradas no portal do investimento. Nós já temos 50 projetos já cadastrados em 19 estados brasileiros, com investimentos previstos da ordem de 21 bilhões de reais e com geração de mais de 116 mil empregos. Estes empregos diretos e indiretos vão ajudar o turismo brasileiro, que, segundo o IBGE, registrou uma queda de quase 40% em todas as atividades. A pior situação foi do transporte aéreo, mas esse cenário começou a mudar em janeiro deste ano, com um resultado positivo atrás do outro. O presidente Jair Bolsonaro confirma a mudança. Durante a pandemia, o turismo foi para a lona. Vimos aqui voos internacionais cancelados, fronteiras fechadas, a circulação interna também bastante afetada por decisões de governadores. E o turismo foi para a UTI, sim, mas saiu de lá. A CPI da pandemia aprovou quebra de sigilo telefônico e telemático, que envolve e-mails, por exemplo, do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Havia a expectativa de que Wilson Lima, governador do Amazonas, fosse ouvido pelos senadores, mas a gente informou que ontem a ministra Rosa Weber, do STF, atendeu a um pedido do governador e autorizou que ele pudesse faltar ao depoimento. Em uma ocasião rara na CPI da pandemia, oposição e governistas concordaram. A decisão da ministra Rosa Weber, que autorizou que o governador do Amazonas não participasse do depoimento, foi recebida com frustração. O presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, disse que o Senado vai tentar reverter a decisão liminar de Rosa Weber no plenário do Supremo. Respeitamos a decisão da ministra Rosa Weber, como temos respeitado todas as outras decisões que aqui foram impetradas contra essa comissão parlamentar de inquérito. Mas acredito que o governador do estado do Amazonas pede uma oportunidade ímpar de esclarecer ao Brasil, mas principalmente ao povo amazonense, o que de fato aconteceu no estado do Amazonas. É uma decisão, no mínimo, dúbia. Ele pode vir, mas vindo pode ir embora. Essa decisão, na madrugada
do Supremo Tribunal Federal frustrou o povo brasileiro. O povo brasileiro que quer a verdade, toda a verdade, e não apenas uma parte da verdade. Temos que investigar sim o governo federal, faz parte do requerimento do senador Randolfo Rodrigues, mas temos que investigar também os bilhões de reais de verbas federais enviadas a estados e municípios, que faz parte do meu requerimento, senador Renan Calheiros, que foi aprovado por 45 senadores da República, a maioria dessa casa. Os senadores aguardam agora para saber se a decisão vai repercutir sobre a ação que requer que a convocação de 9 governadores para falar à CPI da pandemia seja anulada. O presidente Jair Bolsonaro também comentou a decisão da ministra, que autorizou a ausência do governador do Amazonas à CPI da pandemia nesta quinta-feira. Vocês viram a decisão da ministra Rosa Weber sobre o governo do Amazonas? Sim. Nossa. Eles, se quiser, não precisa ver, não. Não precisa. Então, eles querem investigar quem mandou o dinheiro, não quem possivelmente, talvez, tenha desviado. Tá? Em nota, o governador do Amazonas disse que não compareceu à CPI da pandemia porque não pode sair do estado neste momento em que uma grande operação de segurança pública está em andamento. O Amazonas passou por uma onda de ataques violentos no último fim de semana e a Força Nacional está lá para garantir a ordem e a segurança no estado. A nota de Wilson Lima diz ainda que a Constituição veda a convocação de governadores por CPI. Na ausência do depoente do dia, os senadores se limitaram a votar requerimentos e aprovaram 26 deles. A CPI da pandemia aprovou a quebra de sigilo telefônico e telemático do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e também do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Outras pessoas ligadas à negociação de aquisição de vacinas tiveram sigilos quebrados. Entre elas, Elcio Franco, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, que depôs na CPI da pandemia nesta quarta-feira, e outros nomes ligados a um possível aconselhamento paralelo ao presidente da República. Nesta sexta-feira, são esperados cientistas que falarão sobre questões técnicas que envolvem o enfrentamento à Covid-19. Os convidados são a pesquisadora da USP, Natália Pasternak, e o ex-presidente da Anvisa, Cláudio Maiorovitch. O presidente americano Joe Biden e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson se encontraram ontem pela primeira vez. O democrata faz a primeira viagem pela Europa desde que chegou à Casa Branca e vai participar da reunião do G7. Às vésperas do G7, Joe Biden e Boris Johnson se encontraram pela primeira vez nesta quinta-feira, determinados a assinar um novo pacto atlântico, mas em um contexto complicado pelo Brexit e suas consequências na Irlanda do Norte. Biden destacou ao chegar ao Reino Unido que esta primeira viagem internacional tem o objetivo de marcar o regresso dos Estados Unidos após o mandato de Donald Trump. O democrata vai fazer um giro pela Europa e participar da cúpula das 7 maiores economias mundiais, além de se reunir com o presidente russo Vladimir Putin. Para marcar a importância do relacionamento com o Reino Unido, Biden iniciou sua visita se reunindo com o primeiro-ministro britânico em Carbis Bay, cidade costeira do sudoeste da Inglaterra, onde o G7 será realizado de sexta a domingo. Biden e Johnson estavam com suas companheiras Jill e Kerry. Os dois dirigentes irão posteriormente assinar uma nova Carta Atlântica concebida segundo o modelo acordado pelos seus antecessores Roosevelt e Churchill há 80 anos, mas levando em consideração novas ameaças como os cyberataques e a crise climática. O documento pretende reafirmar que, embora o mundo tenha mudado desde 1941, os valores permanecem os mesmos quando se trata de defender a democracia, a segurança coletiva e o comércio internacional. Mas as tensões em torno da Irlanda do Norte em decorrência do Brexit ameaçam um melhor resultado da reunião. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou a doação de 500 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 para outros países. Biden está no Reino Unido e fez o anúncio ao lado do presidente da Pfizer, Albert Bourla. Serão beneficiadas com a medida por meio do sistema COVAX 92 nações que estão em extrema necessidade. O sistema COVAX foi criado para garantir uma distribuição justa das doses em todo o mundo. As entregas começarão em agosto e até 200 milhões devem ser distribuídas até o fim do ano. O outro lote de 300 milhões de doses será entregue até junho de 2022, de acordo com a Casa Branca.
Ainda falando de vacina, a Organização Mundial de Saúde afirmou que a vacinação lenta na Europa não é suficiente para evitar uma nova onda da pandemia. O nível atual de vacinação contra o coronavírus na Europa não é suficiente para prevenir o ressurgimento da pandemia. O alerta foi feito nesta quinta-feira pelo braço europeu da Organização Mundial da Saúde. Although we have come far, Embora tenhamos avançado muito, não fomos longe o suficiente. A cobertura vacinal está longe de ser suficiente para proteger a região de um ressurgimento. A distância a percorrer antes de atingir pelo menos 80% de cobertura da população adulta ainda é considerável. Nós também devemos lembrar que ser vacinados não nos impede automaticamente de adoecer ou espalhar o vírus. becoming ill or spreading the virus. O diretor indicou que a região registrou uma queda geral de novos casos, internações e mortes nos últimos 2 meses, mas pediu aos países que evitem o erro de suspender as medidas prematuramente, como aconteceu no verão passado. Over the course of last summer, Ao longo do verão passado, os casos aumentaram gradualmente nas faixas etárias mais jovens e depois mudaram para as mais velhas, contribuindo para um ressurgimento devastador, bloqueios e perda de vidas no outono e inverno de 2020. Não vamos cometer esse erro novamente. not make that mistake again. De acordo com a OMS Europa, que inclui 53 países e territórios, alguns na Ásia Central, 30% da população da região recebeu pelo menos uma dose da vacina e 17% está totalmente imunizada. Tem previsão de chuva na maior parte do país hoje. Em Manaus, no Amazonas, a mínima é de 24 graus e a máxima pode chegar a 30. Vamos ver como é que fica o tempo em todo o país. Nesta sexta-feira, o avanço de uma grande frente fria continental vai provocar pancadas de chuva em várias áreas do país. Na retaguarda desse sistema, a entrada de uma forte massa de ar frio de origem polar já derruba as temperaturas em áreas do centro-sul do país. O amanhecer de sexta-feira pode ser com geada, principalmente nas áreas mais altas entre a Serra do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. A instabilidade perde força na região sul e praticamente não chove, mas as temperaturas vão ficar baixas, inclusive à tarde. O ar seco também predomina no centro-oeste paulista e no estado de Mato Grosso do Sul. Mas com o avanço da frente fria, a previsão é de tempo instável e chuva em vários momentos no norte e leste paulista, inclusive na capital, na região do Grande Rio e desde o sul de Minas, Triângulo Mineiro, até o sul de Goiás, centro-sul de Mato Grosso e o sul de Rondônia. Nessas áreas, as temperaturas também já ficam mais baixas. Chove apenas entre a tarde e a noite, na região de Goiânia, em Brasília, e entre as capitais Belo Horizonte e Vitória. O tempo vai continuar seco no centro-norte mineiro, em praticamente todo o interior do Nordeste e entre o estado do Tocantins e o sul do Pará. A circulação de ventos ainda pode provocar chuva passageira entre as capitais Salvador e Fortaleza. O tempo permanece bastante instável nas capitais São Luís, Belém e na região de Macapá. O risco para queimadas nesta sexta-feira vai ficar muito alto, especialmente em áreas do sertão nordestino, no centro-oeste da Bahia, norte de Minas, até em áreas do norte de Goiás e também sobre o estado do Tocantins. A mínima prevista é de apenas 10 graus em Porto Alegre e a máxima não passa dos 17. Em Salvador, mínima de 21, máxima de 28 graus. A gente vai para o intervalo. Na volta, vamos mostrar que a apuração nas eleições peruanas indica a vitória do candidato de esquerda. O presidente argentino já parabenizou Pedro Castillo. A gente volta já. Às 8h47 no horário de Brasília, a gente volta com a atualização do balanço de mortes e casos de Covid no país. O Brasil já tem mais de 482 mil mortes por Covid. Também foram confirmados mais 88 mil novos casos de infecção por coronavírus em um dia. Em 24 horas, o Brasil registrou mais 2.504 mortes por Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, com esse aumento, o total foi a 482.019 vítimas da doença desde o início da pandemia.
Também foram contabilizados mais 88.092 diagnósticos de um dia para o outro. Mais de 17.210.000 casos já foram confirmados no país. A média móvel de mortes é de 1.804 vítimas por dia. A variação, que está abaixo de 2.000 óbitos há quase um mês, voltou a subir, assim como a média de novos casos, que está em 58.214 confirmações por dia. Pelo mapa, podemos ver melhor a evolução da pandemia por regiões. Hoje, aparecem 4 estados com alta nas mortes: Amazonas, Mato Grosso, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Em estabilidade estão 19 unidades da federação: Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Somente 4 estados registram queda: Acre, Espírito Santo, Minas Gerais e Rondônia. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro informou que pediu ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, um parecer para desobrigar o uso de máscaras por quem já tomou a vacina contra a Covid ou por quem já teve a doença. O ministro disse que recebeu o pedido de um estudo sobre as máscaras. A Pfizer entregou ao Brasil o 3º lote da semana com 936 mil doses da vacina contra a Covid. Até agora, o país já aplicou 77.243.000 doses de vacinas contra a Covid. Vamos agora para o balanço do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde. 53,5 milhões de brasileiros receberam a primeira dose, o que dá 25,3% da população. Chegamos a 1/4 da população. E mais de 23.665.000 pessoas receberam a segunda dose. De um dia para o outro foram aplicadas 1.046.000 doses de vacinas contra a Covid. Os estados que mais vacinaram a população na proporção são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. O procurador José Domingo Pérez pediu à Justiça a prisão preventiva da candidata de direita Keiko Fujimori, no Peru, acusada de envolvimento no caso Odebrecht. Ela conseguiu se candidatar, apesar de ser investigada por supostamente receber dinheiro ilegal da construtora brasileira para as campanhas de 2011 e 2016. Ela nega as acusações. A apuração das eleições presidenciais no Peru apontam a vitória de Pedro Castillo, candidato de esquerda. Mas cerca de 1% dos votos vão ser reavaliados, o que pode mudar o resultado. A apuração do segundo turno da eleição no Peru terminou na noite desta quinta-feira, com Pedro Castillo com 50,2% dos votos, contra 49,8% da conservadora Keiko Fujimori, uma diferença de 68 mil votos, ou 0,4 ponto percentual. O resultado final ainda não foi declarado pelo Escritório Nacional de Processos Eleitorais, porque cerca de 0,7% dos votos serão reavaliados. Mesmo sem um vencedor oficialmente proclamado, o presidente argentino Alberto Fernandes parabenizou o esquerdista Pedro Castillo como chefe de Estado eleito do país. Em uma mensagem no Twitter, Fernandes disse que conversou com o professor de escola rural e expressou que quer unir esforços a favor da América Latina. O peronista de centro-esquerda, primeiro presidente a cumprimentar Castillo, ainda celebrou que o povo peruano enfrente o futuro na democracia e com solidez institucional. Já o presidente Jair Bolsonaro respondeu nesta quinta-feira à declaração do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que afirmou nesta quarta que os brasileiros saíram da selva e que seus compatriotas vieram de barcos vindos da Europa. Em uma transmissão nas redes sociais, Bolsonaro ironizou e rebateu a provocação ao dizer que a Argentina não tem vacina. Depois emendou e disse que não existem problemas entre o povo brasileiro e o argentino. A China aprovou uma lei para responder às sanções estrangeiras impostas contra o país. O parlamento chinês adotou nesta quinta-feira uma lei para enfrentar as sanções estrangeiras em um contexto de crescente pressão dos Estados Unidos e seus aliados diante de Pequim.
A fim de salvaguardar a dignidade soberana do país e os interesses centrais e se opor ao hegemonismo ocidental e à política de poder, o governo chinês anunciou muitas vezes que as entidades e indivíduos relevantes dos países serão submetidos às contramedidas correspondentes. O governo do presidente americano Joe Biden ampliou na semana passada uma lista de empresas estrangeiras nas quais as companhias dos Estados Unidos não têm direito a investir, visando a segurança nacional. Nela constam 59 empresas chinesas acusadas de apoiarem as atividades militares em Pequim. Na lista anterior eram 31. A China lamentou a decisão e prometeu adotar medidas para defender suas empresas. A televisão nacional não deu mais detalhes sobre a nova lei contra as sanções. A China reclama há muito tempo da aplicação extraterritorial do direito americano mediante sanções e restrições comerciais. A Índia registrou ontem mais de 6 mil mortes provocadas pela Covid-19. Depois de uma revisão do balanço no estado de Bihar. A justiça desse estado exigiu uma auditoria dos registros após acusações de que o governo ocultava o tamanho da crise ao minimizar a quantidade de casos e mortes por Covid-19. O país tem quase 360 mil mortes. Só que muitos especialistas consideram que esse número pode ser muito superior, o número de vítimas pode ser bem maior, inclusive com mais de 1 milhão de mortes, o que seria o balanço mais grave do planeta. Essas suspeitas existem porque a taxa de mortalidade em outros países, como o Brasil e os Estados Unidos, é muito maior do que aquela registrada na Índia. Vamos mudar de assunto leve agora. As Olimpíadas de Tóquio se aproximam, mas o Comitê Internacional já prepara as próximas edições. A Austrália pode receber os Jogos em 2032. Tóquio abrirá as portas para o maior evento esportivo do mundo. Ao que tudo indica, o governo japonês, em conjunto com o Comitê Olímpico Internacional, elaboraram protocolos sanitários seguros para receber delegações vindas de várias partes do mundo. O planejamento do COI impressiona, e após a entidade já ter decretado que Paris receberá os Jogos de 2024 e Los Angeles sediará a edição de 2028, o comitê agora anunciou que faltam alguns detalhes para definir o destino dos Jogos de 2032. Em coletiva nesta quinta-feira, o presidente do COI, Thomas Bach, declarou que a cidade de Brisbane, na Austrália, foi aprovada para sediar o evento. A confirmação deve acontecer no dia 20 de julho em Tóquio. Caso a confirmação aconteça, essa será a terceira edição dos Jogos Olímpicos na Austrália. O país recebeu outras 2 edições, em Melbourne, no ano de 1956, e em Sydney, no ano 2000. Ainda no esporte, vamos falar de futebol. Pela Copa do Brasil, ontem, depois de perder o primeiro jogo dentro de casa, o Vitória foi até Porto Alegre e venceu o Internacional por 3-1. E aí, com esse resultado, o time baiano conquistou a classificação para a próxima fase da competição, Inter eliminado com o técnico correndo risco. Em Belo Horizonte, mesmo com vários desfalques, o Atlético Mineiro venceu o Remo por 2-1, confirmou a vaga também para a próxima fase, porque no jogo de ida, o Galo já havia vencido por 2-0. No Couto Pereira, na capital do Paraná, o Flamengo venceu o Curitiba por 1-0, só que esse é o jogo de ida. O jogo de volta vai ser na próxima terça-feira no Maracanã, e aí o rubro-negro joga pelo empate para se classificar. No chamado Clássico Rei, o Fortaleza venceu o maior rival, o Ceará, e venceu bem, venceu por 3-0. Com esse resultado, o Leão chegou ao 18º jogo sem perder e, claro, se classificou para as oitavas da competição. Depois de vencer o jogo de ida por 2-0, o Grêmio só ficou no empate com o Brasiliense em 0-0, o suficiente para conquistar a vaga para a próxima fase do torneio. Essa edição fica por aqui, 10 da manhã no horário de Brasília tem outras informações e no YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, bom dia e bom final de semana.